Imagine o som. Não o som de um motor, mas o uivo de uma banshee de metal e lona, um grito agudo que rasgava os céus da Europa e anunciava a morte iminente. Para os jovens pilotos aliados, enfiados em seus frágeis biplanos, esse som era o prenúncio do fim. Ele vinha do sol, como uma lança carmesim atirada por um deus da guerra, um espectro vermelho que transformava o céu, o último refúgio de liberdade e beleza, em seu campo de caça particular. Este era o Barão Vermelho. Seu nome verdadeiro, Manfred von Richthofen, era conhecido, mas raramente sussurrado. Era sua alcunha, o Demônio Vermelho, que gelava a espinha dos homens mais corajosos. Com 80 vitórias aéreas confirmadas, ele não era apenas um piloto. Ele era uma força da natureza, um predador no topo da cadeia alimentar, aparentemente intocável e imortal. A máquina de propaganda alemã o transformou em um cavaleiro teutônico dos céus, um herói de armadura brilhante. Mas para os homens que o enfrentaram e viram seus companheiros desintegrarem sob suas rajadas precisas, ele era o anjo da morte. Então, no auge de sua glória, em 21 de abril de 1918, o imortal caiu do céu. A história que nos contaram é um épico de cavalaria, um duelo nobre entre ases, onde o capitão canadense Roy Brown o teria batido para salvar um amigo. É uma história limpa, heroica, digna de um filme. Mas e se essa história for uma ficção conveniente? Uma mentira criada para dar um final honroso a uma lenda e para esconder uma verdade muito mais crua e, de certa forma, mais irônica? Fique comigo, pois neste vídeo, vamos usar a ciência forense, relatórios de autópsia esquecidos e a fria lógica da balística para desmantelar um mito de 100 anos. Você está prestes a descobrir quem realmente disparou a bala fatal que derrubou o maior de todos os tempos. A resposta não está em um duelo nos céus, mas na lama e no desespero das trincheiras. A versão que o mundo aplaudiu foi simples e satisfatória, o herói aliado superando o herói inimigo. Mas os fatos, como muitas vezes acontece na guerra, são teimosos e muito mais complexos. A verdade sobre o último voo do Barão Vermelho não foi selada nos céus, mas sim em uma mesa de autópsia, e as pistas que ela deixou contradizem diretamente a narrativa oficial. Pense nisso como um caso de assassinato, um cold case histórico, e nós temos a prova pericial que foi ignorada por décadas. Existe um elemento surpresa nesta história, uma peça-chave que, quando encaixada, muda completamente a imagem do quebra-cabeça. Não é apenas uma teoria, é uma conclusão baseada na trajetória de uma única bala de calibre .303. Antes de revelarmos o nome do homem que a história quase esqueceu e apresentarmos a análise forense que soluciona este mistério de uma vez por todas, peço que você se junte à nossa tropa de investigadores da história. Se você é apaixonado por desvendar segredos de guerra e por olhar além das manchetes, inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações. Cada nova inscrição é um voto de confiança que nos permite continuar cavando fundo, produzindo vídeos que desafiam as narrativas convencionais e trazem à luz as verdades que ficaram enterradas. Ao se inscrever, você não apenas apoia nosso trabalho, você se torna parte de uma comunidade que busca a verdade, não importa quão surpreendente ela seja. A glória daquele dia foi para um homem, mas a verdade pertence a outro. Continue assistindo para descobrir a quem. Para entender a queda, é preciso compreender a ascensão. Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen não era um homem do povo. Ele nasceu em um mundo de privilégios, um aristocrata prussiano cuja linhagem respirava disciplina militar e uma profunda conexão com a terra e a caça. Desde menino, sua vida foi um treinamento para se tornar um predador. Nas vastas florestas de sua propriedade na Silésia, ele aprendeu a rastrear, a esperar, a conhecer sua presa e a desferir o golpe fatal com uma calma arrepiante. Esse instinto de caça, o Jagdtrieb, estava em seu sangue. A guerra, para ele, começou a cavalo, como um oficial de cavalaria do 1º Regimento de Uhlans. Mas a Primeira Guerra Mundial, com suas trincheiras, arame farpado e metralhadoras, rapidamente tornou a cavalaria romântica em um anacronismo suicida. Frustrado e sentindo-se inútil, Richthofen olhou para cima. O céu era um novo fronte, uma arena tridimensional onde as velhas regras de combate terrestre não se aplicavam. Ele se transferiu para o serviço aéreo. No começo, ele não era um piloto natural. Seus instrutores o consideravam mediano, desajeitado. Mas o que lhe faltava em talento inato, ele compensava com uma ética de trabalho implacável e a mentalidade de um caçador. Ele não via o combate aéreo como um balé acrobático, ele o via como uma caçada. Suas táticas eram a aplicação direta de seus dias na floresta, aproximar-se sem ser visto, de preferência com o sol às costas para cegar a presa, posicionar-se em um ponto cego, geralmente acima e atrás, e só então mergulhar para o abate. Após sua primeira vitória, ele encomendou uma pequena taça de prata, gravando a data e o tipo de avião inimigo.
80 taças se seguiriam. Seu famoso triplano Fokker Doutori, pintado de um vermelho vibrante, não era um ato de arrogância, mas de guerra psicológica. Ele queria que seus inimigos soubessem quem vinha matá-los, espalhando terror antes mesmo de disparar um único tiro. Ele se tornou o líder do Jag de Chevader 1, o lendário circo voador, um esquadrão de elite com aviões pintados em cores berrantes que se moviam pelo fronte como um circo itinerante, trazendo um espetáculo de morte e domínio aéreo onde quer que fossem. Ele se tornou mais do que um piloto. Ele era um ícone, a personificação da invencibilidade alemã. A propaganda o exibia como um semideus, e a nação, faminta por heróis em meio ao atoleiro da guerra, o idolatrava. Mas o homem por trás do mito estava se desgastando. A pressão para manter a imagem, para continuar somando vitórias, era esmagadora. Ele escrevia em seu diário sobre o horror da guerra, sobre a náusea que sentia a cada bate. Em julho de 1917, a invencibilidade foi quebrada. Uma bala atingiu sua cabeça durante um combate, fraturando seu crânio e deixando-o temporariamente cego e paralisado. Ele conseguiu pousar, mas o ferimento o mudou para sempre. Amigos e companheiros notaram uma transformação. O caçador frio e calculista deu lugar a um homem mais sombrio, mais irritadiço e, crucialmente, mais imprudente. Alguns historiadores e psicólogos acreditam que o dano cerebral afetou seu julgamento, tornando-o mais propenso a correr riscos que ele jamais teria considerado antes. Ele se tornou fatalista. Ele sabia que suas chances estavam se esgotando. Ele era o Barão Vermelho, um homem com 80 vitórias, mas também era Manfred von Richthofen, um homem de 25 anos, cansado, ferido e possivelmente sofrendo de estresse de combate severo. É aqui que o nosso mistério se aprofunda. Como um mestre tático, cuja regra número 1 era nunca se fixe em um alvo se isso colocar em perigo e cuja segunda regra era nunca voe baixo sobre as linhas inimigas, quebrou ambas no mesmo dia. O que o fez mergulhar obsessivamente atrás de um único avião, ignorando o perigo mortal que vinha de todas as direções. A resposta está na convergência de seu estado psicológico fragilizado e das circunstâncias caóticas de seu último combate. A armadura do mito estava rachando, e o homem vulnerável por baixo estava prestes a cometer seu primeiro e último erro fatal. Domingo, 21 de abril de 1918. O céu sobre o vale do rio Somme, na França, está perigosamente claro. O circo voador está em patrulha. Abaixo, o tenente Wilfrid Vopmay, um piloto canadense em sua primeira missão de combate ofensiva, comete um erro de novato. Ele se separa de sua formação para atacar 2 aviões de reconhecimento alemães. Imediatamente, ele se vê caçado. E seu caçador é o pior pesadelo de qualquer piloto aliado, o triplano vermelho de Richthofen. Para o barão, é um alvo fácil, a 81ª taça de prata quase garantida. A perseguição começa. May, em pânico, mergulha, zigue-zagueando desesperadamente em direção às suas próprias linhas. E aqui, o barão comete seu erro. Cego pela perseguição, talvez pelo desejo de provar que ainda era o mestre, ele quebra a regra de ouro. Ele segue May, cada vez mais baixo, mais fundo em território inimigo. A altitude diminui vertiginosamente. 3.000 pés, 2.000, 1.000. Em instantes, eles estão voando a poucos metros do solo, rasgando o ar sobre a terra de ninguém, um inferno de crateras e arame farpado. O caçador, obcecado, não percebe que ele mesmo se tornou a presa perfeita. Do alto, o capitão Roy Brown, líder de May, vê a situação desesperadora e mergulha seu camel, disparando uma longa rajada na direção do avião vermelho para afastar o predador. Do chão, centenas de olhos o seguem. Soldados da Força Imperial Australiana, entrincheirados, veem a oportunidade de uma vida. O avião mais famoso do mundo, o símbolo do poder aéreo alemão, está voando baixo, um alvo quase impossível de errar. Fuzis Linfield, metralhadoras Lewis e Vickers abrem fogo simultaneamente. O ar se torna uma teia mortal de projéteis, vindo de cima, de trás e de baixo. Por um segundo eterno, o Barão Vermelho voa através de uma chuva de aço. E então, uma única bala, entre centenas, encontra seu alvo. Ela perfura a lateral de sua fuselagem, atravessa seu peito. O avião continua voando por mais um minuto, o motor ainda rugindo, antes de planar desajeitadamente e aterrissar com um baque surdo em um campo de beterrabas. O rugido do motor cessa. No silêncio que se segue, a guerra para por um instante. O intocável, o demônio vermelho, o barão, estava morto. A notícia se espalhou como fogo. O Barão Vermelho foi abatido. A RAF, Royal Air Force, recém-formada, rapidamente concedeu o crédito oficial ao capitão Roy Brown. A história era perfeita.
um as derrubando o outro as em um dramático duelo aéreo. Era bom para o moral, era uma propaganda fantástica. Mas enquanto os jornais imprimiam as manchetes, os médicos que realizaram a autópsia no corpo de Richthofen estavam descobrindo uma verdade inconveniente. E aqui está o elemento surpresa, a prova irrefutável que muda tudo. A autópsia, conduzida por pelo menos 4 médicos militares diferentes, foi meticulosa. Eles encontraram um único ferimento de bala. A bala, uma .303 padrão, entrou no lado direito do peito do barão, logo abaixo da axila, e viajou em uma trajetória ascendente, da direita para a esquerda, saindo cerca de 5 centímetros mais alta, logo abaixo do mamilo esquerdo. Ela perfurou o pulmão direito e o coração. Uma ferida instantaneamente fatal. Agora, pense na cena do combate. O capitão Brown estava atrás e acima de Richthofen, disparando de cima para baixo. Qualquer bala de seu avião teria que seguir uma trajetória descendente. A trajetória da bala fatal, de baixo para cima, torna fisicamente impossível que o tiro tenha vindo do avião de Brown. Então, de onde veio? A resposta estava no chão. A trajetória ascendente é perfeitamente consistente com um tiro disparado do solo, em um ângulo agudo, contra um avião voando baixo. Anos de pesquisa, incluindo análises forenses e balísticas modernas, apontaram para os artilheiros da 24ª Companhia de Metralhadoras da Austrália. O principal suspeito, e o homem que muitos historiadores hoje acreditam com a vitória, é o sargento Cedric Popkin. De sua posição com uma metralhadora Vickers, ele disparou uma longa rajada contra o triplano vermelho enquanto ele passava. Ele mirou na frente do avião para compensar a velocidade, e sua rajada provavelmente atingiu o piloto. O grande e nobre duelo nos céus nunca aconteceu. O Barão Vermelho não foi derrotado por um cavaleiro do ar, mas por um soldado de infantaria anônimo, um diger australiano, fazendo seu trabalho na lama e na poeira, que até o fim de sua vida nunca teve 100% de certeza, mas sempre acreditou ter sido responsável. A ironia final da vida do Barão Vermelho é talvez a sua lição mais profunda. O aristocrata, o caçador de elite, o as dos ases que vivia por um código de cavalaria, não foi abatido por seu igual em um confronto de honra. Ele foi derrubado pelo soldado comum, a peça anônima e indispensável na engrenagem da guerra moderna, o mesmo tipo de homem que ele provavelmente nunca notou de sua altitude privilegiada. Na morte, porém, ele recebeu a honra que seus inimigos acreditavam que ele merecia. O 3º Esquadrão da Força Aérea Australiana, a unidade mais próxima de onde ele caiu, o enterrou com todas as honras militares. Seus adversários carregaram seu caixão, e uma placa foi colocada em seu túmulo improvisado. Aqui jaz um capitão de cavalaria, Manfred Freiherr von Richthofen, um bravo, um nobre e um grande adversário. A moral desta história é um eco poderoso através do tempo. Não importa quão alto você voe, quão invencível você pareça, você nunca está acima das regras fundamentais da disciplina ou das circunstâncias imprevisíveis da vida. Um momento de excesso de confiança, uma quebra de seu próprio código, pode ser o seu fim. E talvez, a maior verdade de todas, é que a história não é apenas moldada por barões e generais, mas pelo ato silencioso e muitas vezes não creditado de incontáveis heróis anônimos. Você chegou ao final desta jornada e desvendou um dos segredos mais duradouros da Primeira Guerra Mundial. A satisfação de conhecer a verdade, de ver além do mito, é uma recompensa em si. Esperamos que você se sinta realizado por ter descoberto a fascinante realidade por trás da lenda. E se a história de como a fama pode ser um fardo tão pesado quanto uma bala te intriga, sugerimos que assista ao nosso próximo vídeo, A Vida Assombrada de Roy Brown, o homem que viveu e morreu com a fama de ter matado o Barão Vermelho.